Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eli Fernando. Nós, no momento, não podemos estar juntos em sala de aula devido ao problema que nós estamos passando com o coronavírus, mas isso não impede de nós termos um contato e uma aula virtual. Então, mediante isso, eu preparei uma aula de história para vocês, né, com o tema sobre a Mesopotâmia, que é o nosso capítulo 5 da apostila. Na nossa última aula, antes da paralisação, nós estudamos até o capítulo 4, o período da pré-história, né, onde nós vimos os povos do Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, e onde nós vimos também que a pré-história ela termina mais ou menos entre 3.500 e 4.000 anos antes de Cristo, quando ocorre a invenção da primeira forma de escrita. E a invenção da primeira forma de escrita ocorre nessa região chamada Mesopotâmia. Então nós vamos estudar o que é a Mesopotâmia e os povos da Mesopotâmia. Vamos para a aula então? Bom, aqui nós temos um índice, um roteiro da nossa videoaula de hoje. Nós vamos estudar sobre a Mesopotâmia: localização, povoamento, política e sociedade. Então, Mesopotâmia, localização e povoamento. Aqui vocês têm o mapa mundi e a Mesopotâmia está aqui, ó, nessa região que chamamos de Oriente Médio. Mais precisamente, a Mesopotâmia atualmente é o país chamado Iraque, né? Nós vamos ver aqui, ó, no próximo slide, aqui, ó, o Iraque, e essa região aqui mais escura é a região da Mesopotâmia. Você deve estar me perguntando, professor, o que é Mesopotâmia? Essa palavra Mesopotâmia aqui é uma palavra grega que significa terra entre rios. Então você tem aqui, ó, o rio Tigre e o rio Eufrates, estão vendo? Então essa região aqui, ó, entre esses rios se chama Mesopotâmia, tá? Uma palavra grega que significa terra entre rios. Quais são os rios? Rio Eufrates, rio Tigre aqui, ok? Entenderam? E por que nós estudamos Mesopotâmia? Porque as primeiras cidades, as primeiras civilizações surgiram na Mesopotâmia justamente pela importância dos rios para a agricultura e a criação de animais. E nesse lugar aqui onde surgiram as primeiras cidades e civilizações, foi onde também surgiu a primeira forma de escrita, colocando fim na pré-história e começando a história antiga. Vamos continuar? Bom, então vocês têm aqui mais aproximado então o que seria a região da Mesopotâmia e os povos que viveram, que numa próxima videoaula nós vamos ver cada um deles. Aqui nós temos a Suméria, o Império Babilônico e o Império Assírio. Lembrando o seguinte, que foram os sumérios, esse povo aqui, os sumérios, que inventaram a primeira forma de escrita, conhecida como cuneiforme, tá? Ok? Continuando. Bom, a Mesopotâmia, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, ela faz parte, olha, de uma região chamada Crescente Fértil. Por que se chama Crescente Fértil? Porque essa região aqui, ó, como vocês podem ver no desenho, lembra a Lua na sua forma crescente, na sua fase, né, Lua crescente. Então, Crescente Fértil. E o que seria o Crescente Fértil? Rio Tigre, que vocês estão vendo aqui, ó, estou passando o mouse, o rio Eufrates e o rio Nilo, no Egito, tá? Que nós vamos estudar o Egito Antigo no próximo módulo. E alguns livros também, eles vão colocar como fazendo parte do Crescente Fértil o Rio Jordão. Não está aqui, ó, mas onde eu estou passando o mouse aqui, ó. O Rio Jordão, que faz parte do território de Israel. Mas a princípio o Crescente Fértil é o Rio Tigre, Rio Eufrates e o Rio Nilo. Nessas regiões aqui ocorreram
povoamento e o surgimento das primeiras ou das mais antigas civilizações, impérios, cidades que nós temos conhecimento. Continuando, então aqui nós temos uma linha do tempo, aqui nós estudamos já pré-história, que começa com o surgimento do primeiro homem e termina aqui com a invenção da primeira forma de escrita mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, e aí nós vamos estudar todos esses povos que vocês estão vendo aqui. Então, o primeiro povo da antiguidade, após a invenção da escrita, é que os povos que viveram na região da Mesopotâmia. Depois nós vamos estudar os demais povos que estão aqui nesta página. Então, nós estamos no período, iniciando o período da história antiga, ok? Bom, aqui vai falar o que é economia. Nós aprendemos isso no capítulo 3 sobre conceitos, né? Então, economia, só para nós relembrarmos, é o conjunto de atividades desenvolvidas pelos seres humanos, tendo em vista a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Ou seja, é aquilo que um povo produz para sobreviver, certo? No caso dos povos da Mesopotâmia, no que se baseava a economia da Mesopotâmia? Ela era baseada principalmente na agricultura e na pecuária, na criação de animais. Por isso, gente, que foi fundamental aqueles rios, tá? Porque se vocês observarem, acredito que vocês já devam ter assistido alguma imagem referente ao Iraque, é uma região de clima seco, de uma terra árida. Só foi possível o surgimento das civilizações ali por causa dos rios. Aí foi fundamental para a agricultura e para a pecuária, tá? Continuando, sobre economia ainda. Na agricultura e pecuária, o trabalho dos camponeses era produzir alimentos que seriam, em sua maior parte, entregues ao rei como forma de pagamento de tributos, ou que chamamos de impostos. Então os camponeses trabalhavam e boa parte do que eles produziam, desde a criação de animais e as colheitas, eles entregavam como impostos para o seu rei por poderem utilizar essa terra. Ok? Havia também na Mesopotâmia, quando surgem as primeiras civilizações e também surge a escravidão. A partir desse momento, o homem passa a se tornar proprietário de outro homem, né? Um homem pode agora se tornar uma propriedade privada de alguém. Ele deixa de ser considerado um ser humano e passa a ser considerado uma coisa, um objeto, uma mercadoria. Então ele pode ser vendido. Ele não é homem livre, não é dono da sua vida e ele é uma mercadoria. Então quem eram esses trabalhadores escravizados na Mesopotâmia? Prisioneiros de guerra ou devedores de impostos. Eram as duas maneiras de se tornar escravos. Também trabalhavam no campo e nas obras do Estado, na construção de canais de irrigação, barragens, junto aos camponeses. Os camponeses tinham um trabalho duro, mas geralmente os escravos ficavam com um trabalho ainda mais duro, ainda pior. Tá? Vamos continuando. Bom, ainda sobre a Mesopotâmia, economia, sociedade, política e Estado, então. Além das atividades no campo, surge na Mesopotâmia a prática do artesanato e comércio, não só de produtos agrícolas, de outras coisas também. Então o artesanato e o comércio completavam as ações econômicas dos povos mesopotâmicos. Então o que sobrava de uma cidade era comercializado com outro povo, com outra cidade. Tá? E aí havia, né, o comércio de vários produtos que eram produzidos pelos artesãos. Ok? Então você tinha agricultura, criação de animais, o artesanato e o comércio. Diversas caravanas eram formadas para buscar matérias-primas como pedras preciosas, marfim, cobre e estanho, com um padrão monetário pouco desenvolvido. A maioria das negociações era feita a partir da troca de barras de ouro e prata. Então, de início, como o ouro e prata eram um metal muito precioso, como ainda hoje é, então era utilizado como moeda de troca. Mas também era comum, gente, a prática do escambo. O que é a prática do escambo? É o comércio feito a partir de troca de mercadorias, tá? Porque não eram todos os povos
que tinham moeda, um sistema de dinheiro como nós temos hoje. Por exemplo, no nosso país, nós utilizamos o real, nos Estados Unidos utiliza o dólar, né, na Europa utiliza-se o euro, na Inglaterra utiliza-se a libra, não tinha um sistema monetário. Então, ou usava ouro, prata, ou trocavam produtos, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a sociedade da Mesopotâmia. Ela é uma sociedade bem diversificada. Bom, aqui nós temos a representação, pirâmide social. Sempre quando a gente vai falar de sociedade, a gente usa uma pirâmide. Por quê? Quem domina está no topo, e geralmente é a minoria. Bom, acima de todo mundo não está aqui, ó, mas é porque é uma pessoa só. Acima de todos está o rei. O rei ou o governante com a sua família. Aí, como grupo, abaixo deles, primeiro são os sacerdotes, os líderes religiosos responsáveis pelas atividades comerciais. Aí é logo abaixo a aristocracia, que eram os nobres proprietários de terras, né, os grandes proprietários de terra, que também muitos deles parentes do rei, ligados ao rei. Havia os militares, responsáveis pela defesa da cidade e também por manter a ordem, né, interna da cidade. Aí depois os militares, os comerciantes, artesãos, camponeses, que nós já conversamos, e os escravos, né? Então, a maioria era formada por camponeses e escravos, ok? Continuando. Bom, vamos falar sobre um pouquinho do estado da Mesopotâmia. A palavra o estado aqui, vamos ver. A palavra estado, escrita com inicial maiúscula, como vocês estão vendo, é uma forma organizacional cujo significado é de natureza política, como se fosse um estado, um país, certo? Os primeiros governos, as primeiras cidades da Mesopotâmia, cada cidade da Mesopotâmia tinha um governante, um rei, tá? É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Lembrando, as primeiras civilizações não eram do tamanho dos países que nós temos hoje. Eram o tamanho de cidades. Só que eram cidades autônomas uma das outras que tinham o seu próprio governante. Ok? Continuando. Na Mesopotâmia formaram-se cidades-estados, ou seja, é o tamanho de uma cidade, mas que ao mesmo tempo funciona como se fosse um país, tá? Que funcionava de forma independente, ou seja, uma cidade da outra era independente, cada uma tinha o seu governo, pois tinha o seu próprio regime político e suas leis. O poder político era exercido pelo rei, também chamado de patese, que era entendido como um representante dos deuses na terra. Sua autoridade era garantida pelos sacerdotes, né? Os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, diziam que o poder do governante, do rei, vinha dos deuses. Esse tipo de governo é chamado de teocracia. Tá vendo? Teo vermelho significa Deus ou deuses e cracia poder. Ou seja, quando eu digo que o meu poder vem de Deus ou dos deuses, no caso dos povos da Mesopotâmia, dos deuses, porque eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Certo, gente? Por aqui nós estamos finalizando essa aula introdutória sobre a Mesopotâmia. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado. E eu vou estar disponível no canal da Google Classe de Aula para ali tirar as dúvidas que vocês tiverem, certo? Um abraço a todos, bons estudos.